Consegui. Oi, gente. Não sei se eu tô ao vivo ou não tô. Tô ao vivo. Eba! Consegui. Gente, não consegui entrar ao vivo, tava em outro lugar. Ai, que bom, obrigada. Obrigada pela paciência. Eu tava aqui penando, fui lá falar com minha filha. Como é que entra mesmo? Então, boa noite, boa noite. Hoje eu vou conversar com a doutora Patrícia Valentini, uma amiga, e a gente vai aqui abordar os diversos tratamentos de câncer de mama, sempre nessa perspectiva de como o yoga pode apoiar, suportar, minimizar todas as etapas do tratamento. É claro que a gente sabe que os tratamentos de câncer de mama são diversos, porque os tipos de câncer de mama são diversos. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Eu vou trazer algumas questões que eu venho pensando sobre implantes e a gente também vai colocar um pouquinho disso aqui. A gente vai abordar os tratamentos hormonais e as suplementações lá na menopausa. Então, eu vou convidar a doutora Patrícia Valentini aqui, médica, ginecologista, mastologista, com abordagem integrativa e ginecologia natural. Vamos lá. Doutora Paty, vou eu penar de novo, né, meus amores? Consegui, será? Eba! Olá, tudo bem, minha querida? Boa noite, todo mundo. Ai, muito bem-vinda. Eu já sou muito íntima, né? Obrigada, querida. Já virou doutora Paty. Gostoso, gostoso isso. Ai, Obrigada muito pelo carinho, pelo bem-vinda. convite, né, querida? Ai, muito bem-vinda, doutora Paty, que fazia tempo que a gente não se via. Eu acho que desde o curso Yoga para Mulheres 45 mais ao vivo, a gente se falou um pouquinho depois, né? Quando eu Uhum. fiquei sabendo do câncer. Olha, mas eu queria começar aqui do começo. Eu queria um pouco que você explicasse para a gente o que é uma abordagem integrativa na medicina. Porque quando a gente ouve assim, abordagem integrativa, parece uma coisa tão básica. E aí eu queria que você falasse um pouco qual é essa diferença, como é que é isso? Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu vou só reforçar o que é a medicina convencional, né? Então, a medicina convencional que a gente conhece, na maioria das vezes, é uma medicina que a gente aprende a diagnosticar e tratar a doença, né? E isso é maravilhoso, né? Porque nós temos ganhos incríveis. Só que, com o tempo, a gente percebeu que as doenças crônicas, a medicina convencional deixa um pouco a desejar, né? Porque essas pessoas que têm uma qualidade de vida ruim por causa das doenças crônicas, não se tinha o que fazer. Na medicina convencional não se tem o que fazer, né? Então, a medicina integrativa ou a saúde integrativa veio para complementar. E o nome integrativa é justamente integrar, né?
integrar conhecimentos, integrar formas profissionais, especialidades que possam ajudar essa pessoa na sua necessidade, né? Engloba práticas, todas baseadas em evidência científica, né? Que possam ajudar essa pessoa a ter essa qualidade de vida. E, na verdade, na abordagem integrativa, a gente coloca a pessoa, o paciente, como o centro, né? É uma parceria. Na verdade, a gente orienta essa pessoa a ter consciência de tudo o que ela necessita, mas quem vai decidir, as escolhas são feitas pela pessoa. Claro que com a nossa orientação, né? E aí, todas as práticas que você puder imaginar que tenham evidência e que sejam adequadas para aquele tratamento, são incluídas, né? A saúde integrativa, ela começou, na verdade, como a oncologia integrativa. E justamente as maiores pesquisas foram feitas em mulheres com câncer de mama, né? Uma mulher com câncer de mama, por exemplo, claro que em todos os cânceres, em muitas outras doenças, todas as doenças crônicas também, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, porque as necessidades são muitas. Então, não só multidisciplinar, como multiprofissional, né? Não só disciplinas médicas são necessárias, né? A gente precisa da fisioterapia, a gente precisa da psicologia, a gente precisa da nutrição, a gente precisa do educador físico, das práticas para manejo de estresse, enfim. São muitas especialidades e todas juntas se se comunicando e conversando. Eu acho super importante o conceito da transdisciplinaridade, né? Da inter e da transdisciplinaridade, porque não é só ser multiprofissional e a gente indica para todo mundo e não sabe nem para onde está indo. É importante ter uma equipe que você confie, uma equipe que converse, né? Que todos entendam os porquês e conheçam aquele paciente, né? Para que a gente fale a mesma língua. A pior coisa que tem com uma paciente com câncer de mama ou com qualquer doença é a gente indicar um profissional, chegar lá, ele fala, nossa, mas ela fez isso, que horror, era para ter feito o contrário. Ou não quero, acho que por aí não está certo, vamos por outro lado. E a pessoa fica no meio, né, desse jogo, insegura, sem saber quem está certo. Então, eu comparo a uma orquestra. Maestro, que claro que é o profissional no qual a pessoa mais confia, que vai indicar os outros profissionais. E nenhum instrumento é capaz de gerar a música que todos geram juntos. Então, o resultado terapêutico fica muito superior quando existe essa integração. Então, a medicina integrativa e a abordagem integrativa é exatamente isso. Mas também pode ser para prevenção, não só para ajudar no tratamento de uma forma complementar, como na prevenção também, modificando o estilo de vida, orientando as práticas necessárias para cada um, né? Sim. Eu estava te escutando, doutora Paty, e me veio uma lembrança, assim, uma das coisas que eu sinto muito nesse contato que eu tenho tido com mulheres passando pela situação de câncer de mama em tratamento, ou seja, em etapas do tratamento diferentes, mas ainda com muitas questões e com muitas dúvidas, né? Eu, particularmente, senti assim, lembro que eu te liguei, né, doutora Pá, aquela coisa toda, a gente vai tateando e tem uma hora que você tem o seu quadro, né? Eu acho que assim, o comecinho, aquele primeiro começo, né, que você descobre o câncer de mama, sai da biópsia, descobre o câncer de mama, mas ainda está muito, muito cega de qual é esse câncer, qual é esse tratamento, é muito dolorido, né? Porque a gente não sabe exatamente nada, né? Demora um pouco de tempo para a gente entender, qualquer mulher entender a profundidade do que tem, até pelos exames pré-cirúrgicos, né? E é claro que eu não quero comparar aqui, doutora Pá,
e entendo, né, que não dá para a gente generalizar, porque os tratamentos eles são muito diferentes, dependendo do tamanho de tumor, dependendo de qual câncer. Claro, a gente está sempre falando de câncer de mama, mas é que são muitos cânceres de mama, né? Então, queria um pouquinho que se desse essa cor para a gente, assim, de como é que é entender esse tratamento, como são as etapas, embora eles sejam diferentes, dá para a gente dar uma generalizada, né? Sim, sim. Eu falo que câncer de mama é um nome, é o mesmo nome para muitas doenças diferentes, né? Porque é isso que você falou, né? Depende do tipo. Então a gente tem que ter o nome, que é câncer de mama, e o sobrenome. E esse sobrenome é variável, né? E o comportamento dessa doença é variável também, dependendo desse sobrenome. E mesmo duas pessoas com câncer de mama com o mesmo nome e sobrenome têm um comportamento e uma necessidade diferente de acordo com a sua individualidade. Então, mas no geral, normalmente nos cânceres pequenos, a gente faz sempre um tratamento local e um tratamento sistêmico, tá? Nos cânceres pequenos, normalmente a gente começa com um tratamento local, que é a cirurgia, a retirada daquele tumor, daquela área que tem o câncer, né? E, e aí a cirurgia, normalmente em lesões pequenas, a cirurgia a gente tende a fazer uma cirurgia conservadora, né? Que é a retirada de um quadrante ou de um setor, incluindo aquele nódulo ou não, ou calcificações, mas que a gente retira com uma margem de segurança. Tem um patologista na sala que avalia essas margens para confirmar que elas estão livres, né? E nessa cirurgia a gente precisa ter um diagnóstico dos gânglios da axila. A mama tem uma drenagem linfática, né? E na maioria das vezes essa drenagem drena para a axila. Pode drenar aqui para a mamária interna, também aqui no externo, mas na maioria das vezes drena para os linfonodos da axila. Sabe o que a gente chama de íngua? Que cresce quando a gente está resfriado, tem alguma infecção. Aquilo é um órgão de defesa, é o nosso sistema linfático. Então, quando o câncer sai do local, deixa de ser localizado, ele vai invadindo o tecido ao redor e acaba caindo num vaso linfático, essa célula cancerosa vai acabar chegando aonde? Aonde qualquer coisa que tenha na mama chega, que é na axila, nesse sistema linfático, no gânglio, que vai segurar essa célula e vai tentar impedir que ela saia dali. Ela é fogo, né? A célula do câncer, ela é terrível e ela vai se multiplicando. Uma célula cancerosa é aquela célula que tem uma capacidade de se replicar muito mais do que uma célula normal. E ela começa a se replicar até que o linfonodo não consegue mais aguentar e passa para outros linfonodos que também tentam segurar. E depois ela cai na corrente circulatória e pode gerar a doença à distância, que a gente chama de metástase, né? Então, eu estou explicando todo esse processo porque faz parte da cirurgia a gente avaliar esse gânglio da axila para saber se chegou alguma célula ali, se não chegou, se ele está totalmente livre, porque isso vai impactar no tratamento sistêmico. Né, doutora? É protocolo. Tem um tipo de câncer que é o mais inicial e é o sonho de todo mastologista diagnosticar todas as mulheres que tiverem que ter câncer de mama neste estágio, que é o câncer in situ. O câncer in situ é in situ, chamado assim porque ele está no local, ele não invadiu ainda. Se ele não invadiu, ele não chegou lá na axila. Então, na maioria dos cânceres in situ, a gente não necessariamente precisa fazer essa abordagem da axila. Só quando a gente desconfia que pode acontecer de ter uma microinvasão, a gente aproveita e já faz, mas o protocolo não, né? Mas nos cânceres invasivos, sim. A gente precisa abordar a axila e aí existe uma técnica que por muito tempo ela não existia, né? Ela não existiu, mas há um bom tempo ela já existe, que é a técnica do linfonodo sentinela. Então, sabe o soldado sentinela que vai lá na frente? Se ele voltar, os outros vão. Se ele não voltar. Então, esse primeiro linfonodo é para onde essa linfa drena.
Então, uma célula, teoricamente, para chegar nas outras, teria que passar por ele. Se ele estiver livre, não tem por que fazer o que a gente fazia antigamente, que era esvaziar toda a axila, tirar 40 linfonodos e depois todos virem negativos e aquela pessoa acabou tendo a axila toda dessecada, que podia, e aumentava muito o risco de linfedema, que é o inchaço do braço, sabe? Porque a gente acaba lesando os microvasinhos linfáticos, né? Então, isso foi um ganho muito grande, um avanço muito grande no tratamento local, né, na cirurgia. A cirurgia conservadora, que é o quadrante, também foi um avanço muito grande por muito tempo. As mulheres perdiam a mama toda, as cirurgias eram mais mutilantes. Tanto que antigamente esse tabu relacionado ao câncer de mama vinha daí. Nossa, eu não quero nem saber, porque se eu souber, eu sei que eu vou morrer no dia seguinte, porque é extremamente mutilante e a gente morre no tratamento. Quantas mulheres têm esse pensamento? E por muito tempo, a cancerofobia, até hoje, né? A informação é muito importante, porque muitas mulheres não têm essa informação, que o tratamento mudou, que está muito mais conservador, muito menos agressivo, né? Só que para isso a gente precisa diagnosticar cedo. E por isso que a gente insiste nas campanhas, na realização da mamografia, no autoconhecimento das mamas. Isso é super importante para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, né? Aí, fazendo a técnica do linfonodo sentinela, se esse gânglio estiver comprometido, a gente deve ampliar um pouquinho para tirar outros, para saber se esses outros também estão comprometidos, para não deixar a doença ali também, né? E aí, dependendo desse resultado, do tipo de tumor, do estudo imunistoquímico, que a gente chama de fatores prognósticos, a gente tem que juntar várias informações para entender o comportamento daquele tipo, para saber o próximo passo. Por isso que a gente vai indo devagarzinho. Sempre a gente fala, calma, vamos esperar o resultado disso para saber o que a gente vai fazer. Vamos esperar o resultado daquilo para saber o próximo passo. E assim vai. Né? Mas, fora a cirurgia, faz parte do tratamento local a radioterapia. Toda cirurgia conservadora que deixou tecido mamário aquele tecido mamário que ficou, precisa receber uma radioterapia para garantir que não vai acontecer uma recidiva. Porque quando a recidiva acontece, a maioria é em volta daquele lugar que a gente chama do leito cirúrgico, né, do tumor. Então, aquela área recebe um boost, né, e esse tecido mamário recebe essa radioterapia para impedir a volta, né, desse tumor. Isso tudo é considerado tratamento local. E o tratamento sistêmico pode ou não acontecer com quimioterapia, aí depende de cada caso mesmo. Qual vai ser a quimioterapia, se são várias drogas, tem várias associações diferentes, depende se tem receptor positivo ou negativo, receptor de estrógeno, progesterona, HER2, enfim, tem vários. Aí, as mulheres que têm tumores com receptores de estrógeno, progesterona positivos recebem o que a gente chama de endocrinoterapia para bloquear esses receptores, e assim vai. São muitos tratamentos. Hoje tem até a imunoterapia, a terapia-alvo, são muitas terapias, né? Essas terapias vêm crescendo e vêm ajudando muito as mulheres com HER2, né? HER2 positivo. Elas Que é o recebem pior, uma droga. assim, né, doutora Pá? Fala Ele um é mais pouquinho. agressivo, é mais agressivo, mas ao mesmo tempo tem um tratamento que é muito efetivo para ele, né? Então tem um remédio, uma droga específica para essas mulheres, para esse tipo de tumor, e a resposta é muito boa normalmente, sabe? Então é legal a gente ter essa Isso é muito legal. possibilidade de saber com quem a gente está lidando, porque a gente tem armas específicas, né? Então, eu costumo dizer isso para as meninas, assim, no geral, né? Tem um panorama do seu tratamento, porque quando a gente tem um panorama do tratamento, a gente também se sente mais segura, assim, né, doutora mais Pati, acolhida, né? para onde a gente vai caminhando, né? Quais são os próximos passos, as perspectivas, né? Eu tenho algumas dúvidas pessoais, Vamos até. lá. Não, porque assim, quando a gente fala do linfonodo sentinela, por exemplo, esse foi a primeira parte do meu trabalho
pensando no yoga, né? Porque a gente está aqui, eu sei que eu devo estar fazendo até agora aquelas perguntas assim que todo mundo faz, mas o que eu queria era fazer esse contorno, alinhavar com o yoga, que é aqui o nosso olhar, né? Uhum. Então, uma das coisas foi esse cuidado com a axila, né? Eu estava muito inchada e, pelo que eu entendi, para todas as mulheres é um pouco similar, porque à medida que a gente mexe nessa glândula, ela realmente incha e é como se transbordasse um pouco para fora do corpo, né, doutora Pá? Vai me contornando aí que eu tô tentando fazer um desenho, né? E as indicações que eu tive foram de que aquela bolsinha, vamos chamar assim, que tava essa axila, né, do mesmo lado da minha mama, ela deveria ser absorvida, comprimida. Tava inchado, mas que a gente tinha que ter um trabalho ali de uma coisa que era muscular mesmo, de absorção para não deixar aquele volume, né? Então essa contenção já foi uma coisa assim, o sutiã assim, o top assado, e que eu já comecei a fazer um manejo com os props de yoga Ai, que legal. para ir trazendo isso de fato um pouco mais para dentro e para essa agilidade também, de à medida que ia desinchando, já ia relocando, sabe? Não ter que esperar muito esse processo, não precisar de tantas etapas. E eu senti que isso foi essencial para o trabalho da mobilidade do meu ombro também, né? Foi Sim. uma coisa um pouco que juntou com a outra. Aí queria ouvir tua fala, doutora Paula. Então, na minha experiência, inclusive, eu trabalhei 17 anos num serviço de mastologia lá na Beneficência Portuguesa, né? E lá era muito legal, porque lá atrás nem existia saúde integrativa ainda, a gente tinha uma equipe interdisciplinar e que a gente praticava transdisciplinaridade. Era muito legal, porque tinha psicóloga com os alunos da psicologia, tinha fisioterapeuta com os alunos da fisio, tinha nutri com os alunos da nutri, além do radioterapeuta, oncologista Aham, clínico, cirurgião plástico e toda a equipe. Mas eu aprendi muito com as fisioterapeutas. Você sabia que existe a fisioterapia específica para mastologia, para cirurgia do câncer de mama? E faz parte desse processo a gente encaminhar antes a pessoa que vai operar para avaliação da físio, para que ela conheça, né, as limitações já anteriores à cirurgia, porque nem tudo foi a cirurgia que causou. Às vezes aquela pessoa já não mexia o aham, braço, não vai, e ela não aham. vai, se ela não conhecer, ela vai querer fazer o braço subir, a pessoa já nem mexia antes. Então, para conhecer aquela pessoa, é importante uma avaliação prévia. E logo após a cirurgia, você falou do inchaço, né? Eu já vou falar, provavelmente, porque a gente deixa um dreno para tirar esse excesso de linfa, né? Que fica Aham, drenando e tal. Quando a gente tira aham. o dreno, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar para essa fisioterapeuta para que ela possa fazer esse trabalho de drenagem para prevenir o linfedema. Inclusive, antigamente, quando a técnica do linfonodo sentinela não existia, o índice de linfedema era razoável. E aí, a maior importância ainda dessa drenagem específica do braço operado, né, Aham. para tentar diminuir esse risco de linfedema. O enfaixamento, às vezes, do braço, colocar aquela meia elástica em alguns casos, e mobilizar esse braço. Eu sempre falo, proibido botar tipóia e ficar com esse braço do lado operado parado, pelo amor de Deus, porque depois cicatriza essa região, forma fibrose e você não consegue mais mobilizar, Aham. inclusive o ombro, né? Então aquele movimento de pentear o cabelo, de pegar uma coisa lá em cima, enquanto a pessoa não vai, ou se não tiver condições de ir a uma fisioterapia, a gente ensina aquele movimento, o braço que está operado não sobe tanto, mas todo dia força um pouquinho na parede, Aham. aperta a bolinha para Aham. ajudar a drenar. Isso tudo é extremamente importante. Com a técnica do linfonodo sentinela, diminuiu muito o risco para linfedema, mas não é zero.
E fora o linfedema, existe toda a mobilidade, como você falou, né? Então, sim, é extremamente importante. Agora, como o yoga faria isso, eu não conheço, adoraria que você explicasse É, pra gente. na verdade, o que eu fui sentindo, tem uma coisa muito é, interativa também, do cansaço, né? Então, eu fui trabalhando muito com posturas deitadas, e nesse caso do braço, né, ao invés de exigir que o braço suba, a flexão do tronco para frente, com uma cadeira na frente, que a gente trabalha muito com cadeira nas aulas, né, doutora? Você sabe. Então, segurar a cadeira e arrastar a cadeira e fazer isso a partir do tronco abaixado, tem um outro trabalho com a gravidade. Sabe, a nossa visão dentro do yoga, né? Ela é essa visão onde a gravidade sempre vai me ajudar a ter muita eficiência de mobilidade com pouca perda de energia. É claro que os yogis não pensavam nisso dessa forma, mas quando a gente vai fazer uma análise científica dos asanas, acaba sendo isso. Então, no que eu dobro o tronco e depois estico os braços, eu não lido com a mesma gravidade. Isso Que vai fazendo um interessante. comportamento da musculatura. Isso foram algumas descobertas que a gente está compilando. E eu digo a gente porque eu fui aqui, passei pelo processo, mas nós somos um grupo, nós somos um coletivo, né? Sim. Então, a gente vai Tem que conversando. trazer a sua experiência, o seu conhecimento, né, pra gente, para todo mundo. Para a gente ir balanceando quais dessas informações, na realidade, elas são passíveis de serem combinadas. Porque, é claro, tem algumas coisas que o meu corpo, que já estava acostumado com certos asanas, e vamos dizer assim, comportamentos físicos, ele vai trabalhar de uma forma diferente, mas tem certos protocolos que eles podem ser aliviados, né? A coisa do uso da gravidade no corpo é uma coisa para todas as pessoas. Então, esses apoios que a gente acabou e continua estudando, né? Tá estudando e continua estudando. E puxando um gancho disso, né, doutora? Como eu não tive prótese, eu fiquei muito pensando em como ajudar, assim, né? Quais seriam os requisitos para essa etapa. E aí, quando a gente começa a pensar em prótese, eu já também penso não só no câncer de mama, mas nas mulheres que eventualmente tiveram que colocar prótese por outra coisa, nas mulheres trans, e por aí a gente vai num sentido de colocar algo no corpo que tem um outro peso, né? Que vai ser algo diferente do Precisa que aquele corpo readaptar. já. Essa coisa da absorção. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa da prótese mamária, né? Como é que fica essa etapa, então? Então, né, assim, vamos separar a cirurgia reconstrutora do câncer de mama e a prótese colocada por estética, porque até Tá. as técnicas são diferentes, né? Então, Ah, claro que antes, nos dois casos, né, essas mulheres têm que ser avaliadas por um especialista, né, normalmente um cirurgião plástico, hoje tem a oncoplástica, que o próprio mastologista faz, mas enfim, tem que existir uma avaliação para colocar uma prótese que seja correspondente ao tórax daquela pessoa, à altura daquela pessoa, que seja tá. proporcional Aham. a todo o core, né, daquela pessoa, né. Então, primeiro isso. Na cirurgia reconstrutora do câncer de mama, quando a prótese é colocada, ela é colocada debaixo do músculo peitoral. Tá.
Na cirurgia estética, alguns cirurgiões plásticos colocam abaixo do músculo, mas a maioria coloca em cima do músculo mesmo, embaixo da glândula mamária. Então, a gente tem a mama, a pele, o tecido mamário, e essa prótese, ela entra, e o músculo está aqui embaixo. A prótese Tá, entra entre o tecido mamário e o músculo, tá, empurrando o tecido para cima. tá. Na cirurgia de câncer de mama, quando a gente coloca prótese, se a gente coloca a prótese em cima do músculo, já não tem mais aquele tecido mamário entre a pele e a prótese, e pode acontecer a extrusão da prótese, né? Então, isso é uma coisa que a gente cuida muito para que não aconteça. Então, essa prótese é colocada embaixo do músculo peitoral. Ele tem que ser descolado, abrir uma loja nova e colocar a prótese ali. Estou falando isso porque o pós-operatório é chatinho, porque esse músculo, dependendo de quanto a mulher malha e do tamanho e da força desse músculo, ele pode comprimir essa prótese. E no começo, parece que a gente está com uma coisa apertando o peito, porque o músculo está contraindo em cima daquela prótese, ele ainda não laciou, né? Então fica aquela briga do músculo com a prótese. Então precisa de um tempo para que essa mulher possa se adaptar a isso, até esse músculo lacear e ficar mais confortável, não ficar aquela pressão, aquela sensação de pressão, né? Quanto tempo é isso, doutora? É Como muito é esse variável, laceamento? é variável, porque tem músculos que já são mais menos fortes, né? Tem músculo que é muito forte e ele contrai em cima, ele é mais difícil de lacear. Os músculos mais fraquinhos, assim, eles já laceiam, mas, aliás, eles nem cobrem toda a prótese, às vezes fica metade da prótese sem o músculo, então essas pessoas têm um tempo menor de recuperação, né? Aqueles músculos mais poderosos, eles demoram um pouquinho mais para lacear. Quem faz muito exercício de peitoral, né? Tem um músculo mais desenvolvido. É Aham. variável de pessoa para pessoa, mas são meses, até 6 meses, assim, para ficar mais confortável. E essa mobilidade, será que a gente deu uma caidinha, doutora? Não, não, Voltamos? tô Né? aqui, tô aqui. É que eu ia E complementar só com essa. uma coisinha. Não, pode falar. Não, desculpa, mas só complementando, em algumas pessoas, quando o músculo, e quando não tem pele suficiente, nem o músculo, a gente acha que essa prótese não vai ficar confortável, existe colocar um expansor primeiro. É como se fosse uma prótese vazia, Aham. que é colocada ali, e aí ela vai sendo, a gente enche, né, com um soro, ela vai esticando, laceando aquele músculo, aquela pele, para depois ser trocado por uma prótese. Isso existe também. Doutora, me dá, assim, é, a minha experiência, né? E o que a gente está abordando agora em torno das próteses mesmo. Me dá essa sensação da respiração. Porque uma das coisas que fez com que eu fosse para os meus exames mais rapidamente foram os pranayamas. Eu senti muito na respiração. Então, quando eu te ouço falando da colocação da prótese e desse laceamento, me dá uma sensação muito pulmonar. Essa mexida em torno do pulmão até pelo músculo peitoral. É um pouco por aí? É mais interno mesmo esse laceamento? É um laceamento interno, mas é muscular, não é pulmonar. Mas claro que se a gente não consegue expandir a caixa torácica, o pulmão acaba sendo envolvido também, né? Tá. Pelo menos por um tempo. Mas na cirurgia estética não tem nada disso. Na cirurgia estética não tem essa necessidade de colocar atrás do músculo e com raras exceções, né? Algumas pessoas colocam atrás do músculo e tem essa sensação da prótese, às vezes até subindo quando o músculo contrai, né? É, e aí as pessoas se sentem bem, só tem o peso da prótese, né? Que aí precisa ser compensado com um fortalecimento do grande É, dorsal, né? Da musculatura das costas, porque pesa, algumas pessoas têm essa sensação de peso, de dor aqui no ombro, o sutiã, às vezes aperta um pouco mais, porque fica um pouco mais pesado, isso sim. esse
é engraçado porque esse é um protocolo também que eu comecei a perceber nas mulheres grávidas. Isso aconteceu comigo. Eu sempre tive um peito muito pequeno, meu peito sempre foi 38, 40, meu sutiã. E quando eu engravidei, virei 48 e tive uma grande tendinite, que era uma coisa inflamatória que não passava, e comecei a me dar conta, né? Por conta do yoga, e essa foi a grande transformação, desse peso, né, doutora? Dessa sobrecarga, e que, embora eu não tenha feito a cirurgia de mama, né, a colocação da prótese mamária, me dá um pouco a impressão que é da mesma ordem, da ordem do peso, da ordem do fortalecimento. Sim. E não só para segurar o peso, mas também a mobilidade da amplitude de movimento dos ombros, né, doutora? Por conta da prótese, sentinela. Aí acontece um pacote de coisas que se unem, né? Porque já tem a sentinela acontecendo, unido com a prótese, deve bloquear mais ainda essa esfera, né? Essa fisioterapia é muito bacana e muito importante por isso mesmo. É aos pouquinhos, o corpo vai ganhando amplitude de movimento, vai ganhando força, tudo devagar e progressivamente. E o corpo se adapta normalmente. E o resultado final é muito bacana, porque também a gente tem que lembrar da autoestima, né? E quando a gente coloca uma prótese, simetriza a outra mama para ficar parecida o máximo possível da mama operada com câncer, o resultado para a autoestima é muito, muito, muito bom. Né? Muito importante. Antigamente, a cirurgia reconstrutora imediata não existia. Na minha época mesmo, não existia. A gente fazia uma cirurgia de câncer de mama, mastectomia, e a pessoa saía sem a mama, saía reta. Ia pensar numa reconstrução 6 meses depois de fazer o tratamento todo, né? E isso trazia um prejuízo grande da autoestima, né? E quando a cirurgia reconstrutora imediata começou a acontecer, a gente viu um brilho nos olhos dessas mulheres, uma melhora da autoestima, e com isso até uma adesão maior ao tratamento, uma recuperação mais fácil também. Então a gente tem que ver também esse lado emocional que é tão importante, né? Tem um ganho Nossa, grande. é muito importante. E, e, e tem essa. Eu não sei nem como colocar direito essa pergunta, mas a gente tem meio um schedule aqui, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Tem uma relação, talvez, entre seio e útero, né? Por exemplo, no meu tratamento agora, eu tô numa parte que eu vou para oncogenética, para observar se geneticamente há alguma coisa nesse útero. Eu tenho amigas que tinham um tipo de câncer que tiveram que tirar o útero. E aí, né, doutora, eu queria saber um pouco assim, qual é essa correlação, né? Se ela é hormonal, glandular, pelos ovários terem essa fabricação dos hormônios, enfim, deu uma luz pra gente por aí. Sim, você respondeu. Não é com o útero exatamente, é com os ovários, né? Na verdade, esse estudo genético é o seguinte: nós temos genes protetores contra o câncer de mama, mas algumas pessoas têm mutação desses genes. E aí eles não funcionam adequadamente, e essas pessoas começam a ter mais risco para câncer, né? E tem 2 genes, o BRCA1 e o BRCA2, que são muito ligados ao câncer de mama, mas o BRCA1, a mutação desses genes, né? E a mutação do BRCA1 é muito ligada
ao câncer de mama, junto com o câncer de ovário, aumento do risco para câncer de mama e para câncer de ovário. Então, principalmente quem tem câncer de mama triplo negativo, né? Lembra dos receptores, daqueles fatores prognósticos que eu falei no começo? O estudo imunohistoquímico, existe o câncer triplo negativo. Então, na maioria das vezes, essa mutação do BRCA1 aumenta o risco para câncer de mama, particularmente para esse tipo de câncer de mama. Então, a gente chama isso de síndrome mama-ovário. Então, uma mulher que teve esse tipo de câncer triplo negativo, ela precisa ser investigada, né? Ou tem outros motivos também, né? Se foi um câncer bilateral, se ela tem uma idade, se ela é jovem, na pré-menopausa, se tem alguém na família com um câncer masculino, câncer de mama bilateral, ou câncer de ovário na família também, ela precisa fazer essa pesquisa genética para ver se ela tem essa mutação. Até para orientar os descendentes, as mulheres da família dela, né? Então, a relação... Mas existe essa relação hormonal também. Nos cânceres de mama hormônio dependentes, em mulheres jovens, a gente precisa sempre bloquear o receptor do estrógeno e progesterona, mas em algumas mulheres que o ovário está funcionando muito, e normalmente esses cânceres são estrógeno dependentes, né? E então elas precisam fazer a ovarectomia, a retirada da glândula que produz esses hormônios. Então não é exatamente o útero, e sim a relação dos ovários com a mama, porque a mama é dependente, ela tem receptores hormonais para estrógeno, e quem produz o estrógeno são os ovários, né? O útero, ele também depende de estrógeno, o endométrio tem receptor para estrógeno também, mas não tem uma relação direta com a mama, né? Então, aí tem uma praticante de yoga que dentro das questões que a Marina, que é do nosso coletivo, ela vai dizer assim, eu quando estou praticando para endometriose, a minha prática de yoga para endometriose, sinto as mamas, né? Eu sinto muito seios. E aí vem de novo a pergunta, tem alguma fáscia, tem alguma correlação que possa ser miofacial, muscular, entre útero e mama, ou ovários e mama? Não conheço uma fáscia que ligue útero à mama, nem ovário à mama. Não. Não sei se a prática do yoga, não sei como é a prática para endometriose, né? Não sei se libera algum estímulo hormonal para a própria mama. Não sei. Que aí Desconheço. pode ser, faz sentido, porque a gente está em inversões e as inversões elas podem sim, elas estão mexendo com os hormônios e aí nesse sentido a gente pode estar realmente interligando, né? Doutora, muitas perguntas sobre reposição hormonal. E acho que assim, vou tentar fazer um pacote agora, né? Que é assim, DIU, num tratamento que seria para menos fluxo menstrual e entrada de climatério. A senhora já ouviu falar nessa possibilidade? Assim, como é que é isso? Né? Colocar DIU para ter menos sangramento e nessa entrada do climatério. E daí, desembocando dessa resposta, o tratamento hormonal para menopausa. Em mulheres com câncer de mama ou não? Não, a gente pode falar de tudo junto, mas assim, eu acho que nesse caso é no geral. Porque eu sei que o geral da indicação é que não se faça, não se coloque DIU para quem já teve câncer de mama e nem tratamentos hormonais, né?
Esse eu acho que é um martelo que todo mundo bate Sim. junto, né? Mas é bom deixar Sim. claro, né? Porque Ah, depois vão ah. falar que eu falei aqui, estou falando de câncer de mama e falo de reposição hormonal, pelo amor de Deus, né? Não, eu É, acho que esse é um martelo que é bem claro, né, doutora? ok, sim. Mas falando então da menopausa em geral, né? Em mulheres que têm indicação de reposição hormonal, é, antes da menopausa existe o climatério, né? Na verdade, o que é o climatério? É uma fase longa da vida da mulher, né? Onde a fertilidade começa a cair, pode começar até 10 anos antes da menopausa, aos 35 a gente fala que a coisa já começa, né? A função do próprio ovário já diminui, a qualidade de óvulos já diminui, não só o número, e a gente vem perdendo isso e já começa a acontecer uma flutuação hormonal. E o climatério dura até mais ou menos os 65 anos, quando teoricamente começa a senescência. Hoje isso já mudou, porque a gente começa a senescência aos 90 já, né? Mas, enfim, tô brincando, mas além dos 65 anos, se tiver um belo estilo de vida, né? Ok, um dia, nesse meio do caminho, a gente vai parar de menstruar e essa data da última menstruação vai ser a menopausa. Mas antes disso, os ovários, né, já vêm sentindo essa perda da função, já vêm produzindo menos hormônios, né? E o primeiro hormônio que cai é a progesterona, porque a gente começa a diminuir o número de óvulos, a gente tem um número fixo de óvulos, a gente nasce, né, com esse número fixo de óvulos e o tempo vai passando, a gente vai usando. Chega uma hora que já tem bem menos óvulos, aí a natureza fala, bom, deixa eu economizar aqui, porque eu quero manter a espécie, vai que ela resolve ir para frente. Então, você vai ovular um ciclo, não vai ovular dois, três, vai ovular, não vai, não vai. Não. E quando não ovula, o que que acontece? A gente não produz progesterona. Então, os estrógenos estão lá maravilhosos e a progesterona cai. E a gente chama isso de dominância estrogênica, estrógeno normal, ou mesmo que caia um pouquinho, cai muito mais lentamente do que a progesterona. E essa dominância estrogênica, o que que faz? O estrógeno é um hormônio proliferativo, prolifera os órgãos que têm receptores para ele, né? Principalmente os receptores alfa, que é o que tem na mama e é o que tem no endométrio. E o endométrio começa a proliferar. Normalmente, a progesterona, que é a parcerona do estrógeno, tá lá para proteger esse endométrio. Fala, menos, até aí tá bom, segura aí, tá tudo certo, fica tudo no equilíbrio. Quando a gente não tem essa progesterona, aquele endométrio prolifera, e a hora que desaba, menstruação monstra, e realmente existe esse aumento de fluxo nessa fase. Quanto mais próximo da menopausa, maior a chance de você ter um fluxo aumentado. Depois, claro que quando o estrógeno cai bastante, esse fluxo diminui, inclusive, mas muitas mulheres passam por isso. E a dominância estrogênica pode aumentar a chance de ter miomas, de ter pólipos, além do espessamento normal do endométrio, um pouquinho maior. E essas coisas sangram, aumentam o sangramento, também Aham. favorecendo. E muitas mulheres têm anemias, ficam exauridas, cansadas, piorando muito a qualidade de vida. A gente tenta sempre um tratamento conservador, uma progesterona via oral, até porque resolve todo o resto também da deficiência da progesterona, que é alteração de humor, TPM, insônia. Mas muitas vezes a progesterona, que a gente gosta de usar, que é a progesterona natural, a micronizada, ela não tem uma potência muito grande para secar endométrio. Teria que usar um progestágeno. O progestágeno, sim, está ligado ao risco para câncer de mama. Então, a gente prefere pôr um progestágeno intraútero, porque ele age localmente, praticamente não sai dali, um pouquinho sempre sai, né? Porque nós temos umas arteríolas espiraladas ali no útero que elas acabam fazendo com que essa progesterona, progestina local ali, acaba saindo um pouquinho, mas é muito menos do que dar uma progesterona sintética via oral, por exemplo, que secaria bastante o endométrio, mas que incha bastante, acaba engordando. Então, o Mirena ou o Cailina, que são os dois DIUs hormonais, eles são muito bem-vindos nessa fase, sim. Muito bem-vindos. Melhoram muito a qualidade de vida, diminuem sangramento. A hora que, na transição menopausal, a hora que ela entrar na menopausa, a gente precisa fazer uma reposição de estrógeno, aquele endométrio já está protegido. Então, eu gosto.
Aham. Gosto sim. E, Mas claro, e cada caso é um caso, né? claro, claro. E os estudos são para isso mesmo, né, doutora? E daí, como é que a gente poderia falar nessa reposição, dependendo dos sintomas dessa mulher, né? A gente sabe que os sintomas são diferentes, né, doutora? E fases de sintomas diferentes, né? Por exemplo, vou dar uma ajudinha aqui. Eu sinto que a maioria das mulheres que chegam assim na menopausa começa com insônia, né? E essa coisa desse ciclo irregular, que é irregular na quantidade, que é irregular também no fluxo mensal, por exemplo, né? Como é que a gente, esse uso da reposição hormonal, como é que a gente escolhe essas coisas? Que você pode dizer para a gente do que tem de novo? Então, é uma discussão bem longa, né? Mas, assim, existem guidelines, protocolos para isso. E os guidelines dizem o seguinte, que a reposição hormonal está indicada para dois pontos. Fogachos, mulheres que têm fogachos, que pioram muito a qualidade de vida e estão ligados a alterações lá na frente, né, de risco de doença cardiovascular e tal. Prevenção de osteoporose em Uhum. mulheres com alto risco para e mulheres com síndrome genitururinária, que é a atrofia vaginal do sistema genital e urinário, né? Só. Aí não existe reposição hormonal para prevenção de doença, não existe protocolo para isso. Então, hoje, mas esses protocolos, estou falando isso porque esses guidelines, eles foram feitos há 20 anos atrás. Uhum. E hoje a gente tem muitos outros estudos observacionais, ok, não tão potentes como foi o estudo da WHI, mas os guidelines que a gente tem hoje, eles são baseados lá no WHI, porque esse estudo tem um peso muito grande quando se faz uma meta-análise, né, uma junção de todos os outros estudos. Aham. Na mão. Porque quem tem fogacho, eu acho que é sortudo, porque daí recebe um tratamento adequado para o fogacho e para muitos outros sintomas. Mas tem muitas mulheres com insônias importantes, dores articulares importantes, secura Aham. nos olhos, secura na boca. Tem um monte de sintomas importantes que a gente não pode fingir que não está vendo. E essa mulher vai acabar ganhando um remédio para insônia, um indutor de sono, vai acabar ganhando um antidepressivo. Aliás, os sintomas é, emocionais, né, de alterações de humor, como depressão, ansiedade, são muito frequentes. Aí, remédio para depressão, remédio para ansiedade, remédio antiácido, estatina, porque o colesterol começa a aumentar. Então, essa mulher pode ganhar 10 medicações com efeitos colaterais e não pode ganhar uma terapia de reposição hormonal se ela tiver, se ela puder fazer, sendo bem avaliada e controlada. Por que não, né? Só porque não está no guideline. Então, eu saio um pouco dos guidelines e não trato o papel, eu trato a pessoa de acordo com a necessidade dela, né? Sim, doutora, os casos, por exemplo, né? Depois que eu vi muito isso, gosto de contar porque eu acho que é desmistificador, né? Vamos dizer assim. Mas casos de mulheres, por exemplo, acordando de madrugada com taquicardias, achando que é síndrome de pânico e que na Super comum. realidade é sintoma de menopausa, né? Isso depois vai ser tratado com medicações, né, com antidepressivos, e na realidade eles são sintomas muito ligados ao tratamento, as possibilidades que a gente tem de reduzir sintoma, vamos dizer assim, porque a gente sabe que a menopausa
faz parte da vida natural da mulher. Então, como é que a gente vai reduzir esses sintomas? Eu acho que é muito sobre isso, não? Sim, totalmente sobre isso. E, E o se esses su- sintomas afetam a qualidade de vida dessa pessoa, e a suplementação? A gente daqui a pouquinho vai cair, ah, que mas e pena, passa muito rápido. e a suplementação dentro disso, doutora? Então, a suplementação, eu acho que ela tem que ser individualizada, né? A pessoa precisa ter um estilo de vida saudável. A mulher na menopausa, ela precisa realmente incorporar uma mudança de estilo de vida é importante para que, porque a reposição hormonal é a cereja do bolo, mas a gente tem que fazer o bolo, tem que fazer, preparar essa mulher até para receber a reposição hormonal. Não adianta nada fazer uma reposição hormonal numa mulher que come o que ela quer, que toma refrigerante, come carboidrato, que está muito acima do peso, que é sedentária, que toma bebida alcoólica, está super inflamada. O que a reposição hormonal vai fazer de benefício para essa mulher? Quase nada. Então, a gente sempre pesa, né, o risco-benefício. Então, a gente precisa preparar essa mulher, melhorando o estilo de vida, diminuindo inflamação, diminuindo insulina, né, que é um hormônio pró-oncogênico, inclusive, que aumenta muito na menopausa, por isso que a gente precisa aumentar a atividade física, precisa ter uma dieta mais perto da dieta mediterrânea, que é uma dieta anti-inflamatória, manejo de estresse, tudo isso. Fazendo tudo isso, comendo muito bem, então você falou do suplemento, não adianta nada suplementar uma mulher que não tem uma alimentação saudável, então o suplemento ele vem só para complementar, tá? Então uma pessoa que tenta fazer o melhor, nem sempre é possível, né? Aliás, o perfeito não é possível, e ainda mais nessa cidade que a gente vive, mas fazendo tudo que ela pode. A gente dosa os nutrientes. Ela provavelmente ou tem deficiência de nutrientes na própria alimentação. Hoje em dia é difícil a gente ter essa variedade toda. Os alimentos estão pobres de alguns nutrientes, o solo já está pobre, e muitas mulheres não absorvem também o que comem. São estressadas, a própria menopausa diminui a digestão, diminui a absorção no próprio intestino, muda totalmente a microbiota intestinal, é um rolo todo. E algumas mulheres precisam suplementar. Então, de uma forma Uhum. individualizada, a gente faz essa suplementação de acordo com a necessidade de cada mulher, né? Até para conseguir fazer essa absorção dessa alimentação de forma Sim, tem que cuidar do digna. intestino. Sim, até para absorver os próprios suplementos, né? Se for o caso. A gente precisa trabalhar na melhora da desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora. Então, é todo um processo. É uma parceria, como eu falei no começo, né? Essa mulher precisa estar envolvida com a própria saúde, né? Se responsabilizar pela própria saúde. Ela não pode deixar na mão do médico, né? Não, e eu sinto assim, né, doutora? A gente está acabando, acabando, acabando. Eu vou fechar com essa coisa da nutrição mesmo e da mudança de hábitos, né? Eu estou partindo agora para imunoterapia e esse último mês, esses últimos 20 dias foram muito em cima da nutrição para que meu corpo também receba essa medicação, E né? possa Então, responder adequadamente. então o quanto a gente também é responsável por todo o processo, né? Aprender a se Uhum. cuidar dentro desse processo, né? E acho que o climatério, que a gente chama vulgarmente de menopausa, vamos lá, mas esse período todo, ele é muito importante para a gente amadurecer essa mudança de lifestyle, né? De estilo de vida mesmo, né, doutora? Muito importante. Quanto antes, melhor, né? Quanto antes a gente já estiver habituado a ter hábitos saudáveis, mais simples vai ser essa transição, menos traumática, porque daí você já faz parte do seu estilo de vida, né? Não é uma coisa nova, de mudar um hábito é difícil, né? Então, quanto antes, melhor, com certeza. Doutora Pati, muito obrigada de ter você tão sábia e tão perto da gente, nos ajudando nesse processo todo, parceiríssima. Eu que Eu vou deixar agradeço, aqui um querida. beijo também para Camila, que nos apresentou e é Sim, assim também uma parceira, né? A muito. Sheets. E obrigada por nos Fernanda, guiar
Imagina. Obrigada por estar com a gente nesse coletivo, discutindo yoga, praticando junto. Eu que Que agradeço, bom sou muito sempre feliz e ver grata. você. Muito obrigada. A live Imagina, vai ficar querida. aqui gravada para a Oba. gente poder consultar. Obrigada pelos teus esclarecimentos e sabedoria, doutora. Imagina, eu que agradeço, viu, pela confiança, estou à disposição. Um Obrigada. beijo enorme, querida.